Esse é o podcast Áreas Contaminadas, um dos canais de divulgação científica da ECD Training. Eu sou Marcos Tanaka Reis, sejam bem-vindos e bem-vindas. Estamos no ano 2 do podcast. Sigam a gente também no YouTube, canal ECD Training, no Instagram, @ECD Ambiental, no Telegram, canal Áreas Contaminadas. Assine a nossa newsletter e fiquem conectados. A trilha sonora foi composta pelos escalafobéticos Mauro Tanaka e Guilherme Durão, @Azalato-Sampa e @Guilherme.Durão. Nossa missão é fornecer conteúdo de qualidade para que vocês ganhem poder pelo conhecimento e ao mesmo tempo dar voz às pessoas do GAC, reconhecendo seu papel e importância pessoal e profissional. O podcast Áreas Contaminadas é um espaço aberto e democrático com opiniões diversas sobre temas ligados ao gerenciamento de áreas contaminadas e ao meio ambiente. Todos e todas são bem-vindos. O oferecimento é da ECD Training e dos colaboradores do Apoia-se. A edição é de Lilian Coreiaço Rios. Olá! Para todo mundo que está aí lavando a louça, curtindo os últimos momentos das férias coletivas, começando um novo programa de exercícios físicos que prometeu no ano novo, estudando aquele artigo que ficou para trás no ano passado, bom dia, boa tarde, boa noite e um feliz ano novo para todas e todos. Eu sou Marcos Tanaka Reis e esse é o episódio número 88 do podcast Áreas Contaminadas. Ele é o primeiro do ano de 2022. É isso aí, pessoal, começamos um novo ano e esperamos que ele seja muito melhor que o anterior. O nosso podcast, como vocês sabem muito bem, é editado por Lilian Coreiaço Rios. A Lilian que vocês conheceram um pouco no último episódio, e eu prometo que ela vai aparecer aqui mais vezes durante esse ano. O podcast Áreas Contaminadas é oferecido pelos nossos maravilhosos colaboradores no Apoia-se e conta com o patrocínio master da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e remediação de áreas contaminadas. Acesse o site www.clean.com.br. O podcast conta também com os patrocinadores Ouro, Laboratório E-Consulting e a Vapor Solutions, e o patrocinador Prata, LabCris Análises Ambientais. Agradeço demais a companhia de todas e todos vocês nesse nosso podcast. É uma grande honra para mim ter vocês aqui conosco, nos cedendo o seu valioso tempo e sua valiosa atenção. Agradeço especialmente a todas e todos vocês que nos acompanham, que nos ouvem, comentam, mandam sugestões de pauta, enfim, que contribuem para que o nosso trabalho seja muito divertido para nós. Afinal, pesquisar, escrever, preparar os episódios é uma coisa bem legal que eu gosto muito e aprendo muito, e que contribuem demais para que nosso trabalho seja significativo e relevante para o nosso público dentro do GAC, e especialmente para o planeta e para as futuras gerações. Estamos aqui preparados para enfrentar os novos desafios desse ano que chega, especialmente por ter vocês caminhando junto conosco. Então, para todas e todos nós, um feliz 2022. Como vocês já sabem, os nossos canais são mantidos com a ajuda financeira dos colaboradores financeiros no Apoia-se. Quem quiser e quem puder contribuir financeiramente conosco, ajudará a ECD com certeza, mas também ajudará toda a nossa comunidade a manter os canais aqui de divulgação científica gratuitos para todo mundo. Para fazer essa contribuição financeira é só acessar o site apoia.se/ECDambiental. É relativamente simples e seguro, você pode escolher como fazer esse eventual pagamento, com boleto, cartão de crédito, etc. A transação é segura como qualquer compra online e mensalmente o Apoia-se faz essa cobrança. Se for por boleto, eles mandam o boleto para você. Se for por cartão, o Apoia-se lança na sua fatura sem muita dor de cabeça. Gostaria de aproveitar e deixar público meus agradecimentos aos nossos colaboradores financeiros que querem e podem contribuir com a nossa ideia de compartilhar o conhecimento sobre o gerenciamento de áreas contaminadas e também sobre meio ambiente, ciência e economia, e construir um mundo melhor e mais justo para todo mundo. Os nossos apoiadores financeiros atualmente são os seguintes: Ábila de Moraes, Alisson Dourado, Alain Humberto, Átila Pessoa, Augusto Amável, Beatriz Lukassak, Bruno Fiscuc, Bruno Baltazar, Bruno Bezerra, Bruno Bonetti, Calvin Ost, Cristina Maluf, Daiane Teixeira, Diego Silva, Fabiano Rodrigues, Felipe Ferreira, Heitor Gardenal, Heraldo Jaquete, Gilberto Vilas Boas, Guilherme Corino, João Paulo Dantas, José Gustavo Macedo, Joyce Cruz, Juliana Mantovani, Larissa Macedo, Leandro Freitas, Leandro Oliveira, Lilian Puerta, Luana Fernandes, Luciana Vaz, Marina Mello, Mariluz Gomes, Paulo Negrão, Rafael Godoy, Renato Kumamoto, Roberto Costa, Rodrigo Alves, Sérgio Rocha, Solene Sampaio, Tamara Dias, Tatiana Citolini, Thiago Soares, Wagner Rodrigo, William Taqui e mais 7 apoiadores anônimos. Muito obrigado a vocês que são os principais responsáveis pela manutenção dos nossos canais de divulgação.
Bom, esse aqui vai ser mais um episódio especial, mais curto, direto ao ponto, onde eu vou fazer uma explanação com comentários sobre um tema específico. Não custa lembrar, essa é uma ideia de Celine Coutinho e Larissa Macedo. Muita gente me disse que esse tipo de episódio mais técnico e mais direto ao ponto é importante para empoderarmos mais as pessoas. Porque nós falamos de temas que nem todos têm acesso facilitado, porque não têm condições aí de frequentar os cursos de pós-graduação, do Senac ou de outros lugares, cursos de extensão, mesmo que sejam online, nem de ler os artigos e documentos da EPA, do ITRC, etc. Então, a ideia está sendo intercalar as entrevistas com esses episódios mais curtos. A receptividade tem sido boa, então a nossa ideia é continuar com isso durante esse ano de 2022. Antes do episódio em si, eu gostaria de dar um recado importante. Estão abertas as inscrições para os 2 cursos de pós-graduação do Senac. Como todo início do ano, o Senac abre inscrições para a pós-graduação em remediação de áreas contaminadas. Esse ano será a 9ª turma desse curso. A duração desse curso de pós-graduação em remediação terá a duração de 1 ano, e as aulas serão presenciais aos sábados e online em um dia da semana à noite. A nossa tentativa será fazer as aulas presenciais dos sábados serem híbridas, ou seja, com a possibilidade do aluno acompanhar presencialmente ou virtualmente. Tudo isso, é claro, se a pandemia deixar. E aí, esse ano tem uma novidade, estão abertas também as inscrições para o processo seletivo da turma de pós-graduação em gerenciamento de áreas contaminadas. Normalmente isso abre no 2º semestre. Esse ano nós resolvemos abrir as 2 turmas juntas no 1º semestre. O curso de gerenciamento de áreas contaminadas está na 22ª turma. Já é tradicional, tem uma duração de 1 ano e meio e as aulas são presenciais aos sábados. Também nesse curso, a tentativa será fazer as aulas teóricas com a possibilidade do acompanhamento presencial ou acompanhamento online. Mais importante, as práticas nos 2 cursos serão sempre presenciais. Se quiserem, se puderem, junte-se a nós do Senac. Claro, eu sou suspeito para falar, mas é realmente um curso muito bom e acredito muito, faz a diferença para a sua atuação profissional. Algumas pessoas já estão aprovadas nos processos seletivos, então algumas vagas já foram preenchidas. Se alguém tiver interesse, se inscrevam rapidamente no processo seletivo. Mais informações estão no site do Senac, sp.senac.br. Bom, agora vamos ao tema central desse episódio. Para começar o ano em grande estilo, preferi escolher um tema não exatamente técnico, mas um tema extremamente relevante para nós e que cai bem com o início de um ciclo. Um novo ano é um marco que representa um nascimento, às vezes um renascimento, uma construção, reconstrução, o início de uma caminhada que renderá certamente excelentes frutos. Falarei hoje, então, sobre a história e os desdobramentos do livro Primavera Silenciosa e da luta da sua autora Raquel Carson em favor do meio ambiente e das futuras gerações. Na minha opinião, a autora e o livro compõem a principal semente do GAC, lá nos anos 1960. E são uns dos principais responsáveis por estarmos aqui hoje falando sobre áreas contaminadas. No Brasil, em um podcast. Bom, Primavera Silenciosa é um livro histórico do ambientalismo. Sempre que falamos nesse tema, do tema do ambientalismo, o livro vem com um marco importante. Acredito que a maior parte de vocês que estão me ouvindo já leram sobre esse livro ou já leram o próprio livro. Eu mesmo falei sobre ele em alguns números da nossa newsletter. Mas aqui, nesse episódio, eu vou tentar destacar os paralelos da obra e do pensamento da Raquel Carson para o que entendemos hoje como gerenciamento de áreas contaminadas, que naquele momento era apenas uma preocupação com os efeitos indesejados do crescimento da indústria química e do avanço exponencial do Homo sapiens sobre o ambiente. O que era apenas uma preocupação se desdobrou em várias coisas, entre elas o gerenciamento de áreas contaminadas. Bom, o livro foi publicado nos anos 60, mais precisamente no ano de 1962, como vocês vão ver mais à frente. Devemos lembrar que eram os anos pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, pós-Segunda Grande Guerra, com um crescimento econômico e um desenvolvimento tecnológico muito acelerado nos países do hemisfério norte. E também é bom lembrar que a gente estava em um contexto muito forte de Guerra Fria, onde, para os Estados Unidos e para os países sob a sua influência, da OTAN, os vermelhos, os comunistas, os soviéticos eram inimigos muito malvados, ao passo que tudo que os Estados Unidos faziam estava correto e deveria estar correto. E quem pensasse o contrário era visto como um inimigo da pátria, um inimigo da democracia. Dentro desse contexto da Guerra Fria, dessa história toda, devemos lembrar da Guerra do Vietnã. O conflito no Vietnã com os Estados Unidos durou de mais ou menos de 1955 a 1975, e o seu auge para os estadunidenses foi entre 65 e 69, com um forte apelo de parte da opinião pública dos Estados Unidos contrária ao conflito, que ocorria do outro lado do mundo. Em nome de uma suposta guerra ao comunismo, os cidadãos americanos, os filhos daquelas pessoas, estavam morrendo. Então muita gente passou a ser contra a guerra do Vietnã.
Essas lutas contra a Guerra do Vietnã deram os holofotes ao que se chamou de movimento de contracultura, né? Um movimento contracultural. Dentro desse movimento de contracultura, o que se chamou de movimento hippie foi o principal aglutinador de diferentes movimentos pacifistas que propunham o fim das armas nucleares, fim de testes nucleares e o desarmamento geral. Ban the Bomb era um dos lemas mais importantes para os hippies, bem como o famoso lema Paz e Amor. Junto com isso, uma das grandes bandeiras do movimento hippie era a luta ambientalista, que eles chamavam na época de luta ecológica, uma luta em favor da ecologia, e eles seriam a favor da vida da ecologia e contrário às armas, que destruíam o planeta, destruíam a vida. A conexão com a terra, a conexão com a natureza, um resgate das culturas dos povos originários, o antirracismo, o feminismo, todas essas lutas têm forte ligação com esse movimento hippie dos anos 60. Os movimentos pacifistas em geral e os ambientalistas eram chamados de comunistas pelos seus detratores. Muitas vezes eram considerados como traidores do Ocidente ou traidores dos Estados Unidos, devendo, portanto, ser banidos ou combatidos. Os que defendiam o verde, os que defendiam a ecologia, o que nós entendemos hoje como o meio ambiente, né, os que eram ambientalistas, estavam nesse mesmo balaio. Então, eles eram considerados contra o desenvolvimento econômico dos Estados Unidos, portanto, eram os inimigos. Enquanto havia esses movimentos pacifistas ambientalistas, de outro lado, existia uma enorme euforia econômica do pós-guerra. Existia o baby boom nos países ricos. Tudo isso fez com que a produção de alimentos e de bens de consumo precisasse crescer de forma muito acelerada. E a indústria química, em pleno desenvolvimento à época, atendeu prontamente ao chamado dos governos para fornecer insumos para esse crescimento, redirecionando suas linhas de produção da fabricação de armas e munições, né, que não tinham mais sentido no pós-guerra, supostamente, embora tivesse a Guerra Fria ainda, né? Mas redirecionando suas linhas de produção para a produção de insumos para a produção agrícola, principalmente, né? E de bens de consumo também. E aí vem o aumento da produção de adubos. E o principal assunto aqui a ser tratado nesse episódio, a produção de inseticidas. E o que a gente vai chamar de agrotóxicos, né? Agora mais recentemente, no século XXI, a gente vai chamar de agrotóxicos de um modo geral. E a principal estrela entre os inseticidas nos anos 50, nos anos 60, era o famoso DDT. O DDT foi difundido industrialmente, né, em larga escala como inseticida pelo cientista Paul Herman Miller, que inclusive ganhou o Prêmio Nobel da Fisiologia, né, Prêmio Nobel da Medicina, Fisiologia e Medicina, em 1948, por desenvolver inseticidas de contato, né, o DDT, né, desenvolver inseticidas de contato de alta eficiência, que haviam sido sintetizados lá nos anos 1890. Então, o DDT foi sintetizado lá em 1890 e o tal Paul Miller desenvolveu isso em larga escala por ser um inseticida de alta eficiência, né, de contato. E até esse uso aí do DDT em larga escala, os únicos inseticidas eficazes e relativamente baratos eram os compostos à base de arsênio, que eram, obviamente, né, muito venenosos para os seres humanos e para outros mamíferos. Miller então descobriu que os insetos absorviam substâncias químicas de maneira diferente dos mamíferos. Então, ele procurou por uma substância que fosse letal para os insetos, mas supostamente não letal para os humanos. Após centenas de tentativas, ele chegou no DDT, que já tinha sido sintetizado, né, mas ele testou o DDT e deu certo. DDT também chamado de diclorodifeniltricloretano. O DDT foi um composto que respondeu muito bem ao que ele queria. Além das características procuradas, o DDT era muito pouco solúvel em água e era muito persistente. Então, ser pouco solúvel e muito persistente é muito bom para um inseticida. Obviamente, é muito ruim para um contaminante, principalmente a questão da sua persistência no meio. Bom, então, em 1962, o ano da publicação do Primavera Silenciosa, o DDT era conhecido como um produto de efeitos benéficos inquestionáveis. Tinha uma verdade científica incontestada. Ajudou a erradicar uma epidemia de tifo na Rússia, a combater a malária em muitos lugares, inclusive sendo recomendado para os soldados aliados na Segunda Guerra para prevenir doenças, como o próprio tifo e outras que fossem transmitidos por piolhos, pulgas, mosquitos e tal. Daí para o uso do DDT na agricultura foi um passinho muito pequeno. Nos anos 50 e 60, o DDT era largamente utilizado como inseticida agrícola. Ou seja, aparentemente o DDT era uma das maravilhas do mundo moderno que a indústria química proveu para melhorar a qualidade de vida da humanidade. Algo parecido com o que ocorreu com o mercúrio, por exemplo, com os elementos radioativos, com a energia elétrica, com o petróleo, com o PCE, mais recentemente com o Teflon, e muitas outras coisas que hoje não sabemos que são ruins, né? O PCE, por exemplo, é uma maravilha, ele desengraxa muito rapidamente e com muita eficiência, e vocês já sabem, né, a quantidade de áreas contaminadas em decorrência do PCE, e do mercúrio também,
e dos PFAS e assim por diante. Então o que a gente investiga hoje de áreas contaminadas é em decorrência desses produtos que a indústria química desenvolveu há algum tempo atrás e todo mundo achou que era uma maravilha, e lá pelas tantas foram perceber que isso fazia mal à saúde humana ou ao meio ambiente ou algum outro bem a proteger. Então essa é a essência das áreas contaminadas, né? Esse tipo de coisa o nosso trabalho é exatamente esse. Bom, o DDT naquele momento então era uma maravilha, todo mundo adorava o DDT, era a solução fantástica para um monte de problema que eles tinham, mas aí veio Rachel Carson e escreveu Primavera Silenciosa e tudo mudou a partir daí. Mas quem é Rachel Carson? Rachel Louise Carson nasceu em 1907 em Silver Spring, Pensilvânia. Rachel gostava muito de ler e escrever na sua juventude. Cursou biologia na Universidade Chatham. Aí, como uma coisa curiosa, ela não pôde ir para a Universidade Johns Hopkins na sua graduação por falta de recursos financeiros. Bom, acho que vocês já devem ter visto essa história aqui no Brasil muitas vezes, não é? A pessoa não tem recurso financeiro para fazer uma universidade e acaba tomando outros rumos. Mas enfim, ela graduou-se com honra em 1929. E aí ela fez seu mestrado em zoologia já na Johns Hopkins, que foi concluído em 1932. Teve que abandonar o doutorado para ganhar a vida, né, como professor e sustentar a mãe e tal. Também vocês já viram essa história muitas vezes no Brasil. Aí a Rachel começou a se dedicar à escrita em 1935, ao ser chamada para roteirizar uma série de 7 programas educativos do Departamento de Pesca nos Estados Unidos sobre a vida marinha. E aí ela tornou-se bióloga marinha assistente em 1936 no mesmo Departamento de Pesca. E ficou lá até ser a responsável por todas as publicações aí do departamento em 1948. Antes da sua obra-prima, Rachel escreveu 2 livros de divulgação científica, chamados The Sea Around Us, em 1952, e o The Edge of the Sea, em 1955. Ela escreveu, também era algo revolucionário na época, escreveu em uma linguagem que se aproxima do romance. Então ela contava muito bem a história, mas os textos tinham um grande rigor científico. Foram best-sellers que a levaram a se tornar escritora em tempo integral. Já em 1957, ela teve que retornar a Silver Spring para cuidar do sobrinho neto e também da sua mãe, e passou a ficar lá, sediada em Silver Spring, que é a terra natal dela. Enquanto isso, seus estudos a fizeram acompanhar o crescimento do DDT nos Estados Unidos, onde o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, né, o USDA, planejava erradicar as formigas do fogo, e essa erradicação passava pelos programas que usavam inseticidas organoclorados e organofosforados, né? Então isso estava muito em alta por conta da sua elevada eficiência. Então naquele momento a USDA estava maravilhada com os benefícios do DDT e de outros organoclorados e organofosforados para erradicar a formiga do fogo. Nesse período também foi criado um programa do governo federal do USDA de erradicação da mariposa cigana, também chamada de lagarta do sobreiro. O programa envolvia a dispersão aérea do DDT e outros pesticidas misturados com óleo combustível em cima de áreas privadas, em cima de tudo. Fala, vamos acabar com essa mariposa, vamos tacar esse DDT aí, misturado com óleo em cima de tudo. A Rachel Carson, nesse momento, começou a realizar a sua pesquisa sobre o então maravilhoso DDT e seus efeitos sobre os organismos, onde ocorria a dispersão aérea do DDT. Né? A dispersão aérea é pulverizar tudo. Um vídeo documentário sobre o DDT e sobre o Primavera Silenciosa, da BBC, é bem legal, assista esse vídeo aí. Ele mostrou aviões pulverizando DDT em ruas, estradas, plantações e até sobre as pessoas. Todo mundo ciente que estavam fazendo um bem para a comunidade, para essas pessoas. Obviamente, como sempre, né, a motivação de fundo disso era econômica, né, acabar com uma praga que prejudicava os lucros da produção agrícola. Mas ali, especificamente, quem fazia essa pulverização pensava que estava fazendo um bem. Da mesma forma que enterrar resíduos era considerado uma boa prática, também com motivação econômica, mas individualmente as pessoas faziam o que era, entre aspas, correto na época. E as consequências desse tipo de pensamento, desse tipo de ação, hoje nós sabemos, são muitas áreas contaminadas nos Estados Unidos e também no Brasil. E outra consequência é a nossa presença aqui no gerenciamento de áreas contaminadas brasileiro e vocês me ouvindo aqui nesse podcast. Bom, o USDA e a indústria química não ficaram muito contentes com a Rachel Carson e lançaram documentários e filmes ressaltando a qualidade e os benefícios dos pesticidas, incluindo os famosos dieldrin e heptacloro, que hoje sabemos são carcinogênicos em baixíssimas concentrações. E aí, muito interessante, na primavera de 1959, Rachel Carson já percebeu o que se tornou o escândalo do oxicoco. Oxicoco é uma frutinha que dá em um arbusto, que é vendido comercialmente como molho e tal, e é conhecido como cranberry, né, para fazer suco e tudo mais. Bom, para proteger essa cultura aí do cranberry,
eram usados altíssimos teores do pesticida aminotriazola. As pesquisas de Carson encontraram concentrações elevadíssimas de aminotriazola em pássaros. Estudos mostraram que o pesticida foi responsável por causar câncer em cobaias, levando à suspensão da venda dos cranberries, dos oxicocos e seus derivados em todo o país. Então percebeu que aquele pesticida não só atingia os insetos, como atingia toda uma cadeia alimentar, chegando nos pássaros, que morriam. Com isso foi proibido a venda dos oxicocos. Então imagina a confusão que isso deu lá nos Estados Unidos. E obviamente ela sofreu a oposição de muita gente, inclusive de cientistas supostamente especialistas que contradiziam firmemente a literatura científica que ela vinha estudando. Mais ou menos como hoje, em várias questões que acontecem no mundo, como Covid, mudanças climáticas e até no nosso GAC, onde alguns especialistas defendem fortemente o seu cliente acima de tudo, a despeito de possíveis danos ambientais. Enfim, Rachel Carson sofreu forte oposição, mas ela foi firme em suas convicções, pois as pesquisas realizadas no NIH, que é o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, NIH é fonte até hoje de referência na nossa área do GAC. Essas pesquisas indicavam fortes indícios de carcinogenicidade em um amplo espectro dos pesticidas. Em 1960, ela já tem todo o material pesquisado e começa a escrever. E essa escrita foi dificultada pela descoberta de um câncer no seio já em metástase. Por ironia do destino, ela estava pesquisando a carcinogenicidade e acabou por ser diagnosticada com câncer no seio. Em agosto de 1961, ela aceita uma sugestão interessante de colocar o título no livro de Primavera Silenciosa, justamente a metáfora mais forte da sua obra, pois as primaveras em Silver Spring já não contavam mais com os cantos dos pássaros, porque os pássaros morreram porque se alimentavam de insetos e outros animais que estavam contaminados com DDT e por isso se contaminavam e morriam. E aí as primaveras ficavam silenciosas pela falta do canto dos pássaros. Aí em 1962, ela e seu editor finalizam seu trabalho e lançam um livro, que foi um sucesso imediato e estrondoso. O forte impacto da metáfora da primavera silenciosa influenciou boa parte da opinião pública estadunidense. A escritora mostrou que uma única aplicação de DDT em uma lavoura matava insetos durante semanas e meses, e não só atingiam as pragas, os insetos como pragas, mas atingia também um número incontável de outras espécies, permanecendo tóxico no meio ambiente, mesmo com sua diluição pela chuva, porque o DDT tinha baixa solubilidade e se bioacumulava na cadeia alimentar. O primeiro capítulo do livro, chamado Uma Fábula para o Amanhã, a autora descreve, liricamente, um lugar onde as árvores não davam folhas, os animais morriam, os rios contaminados não tinham peixes e, principalmente, os pássaros que cantavam na primavera haviam sumido. Então essa era uma imagem muito forte, isso ficou marcado lá na opinião pública dos Estados Unidos. Ela sempre disse que não era uma condenação pura e simples do DDT, mas era uma homenagem à ciência, uma homenagem à precaução e à tentativa de entendimento dos efeitos potencialmente nocivos ao complexo sistema ambiental da introdução de novas substâncias que estavam sendo criadas continuamente pela indústria química. E até hoje é assim, Por dia são criadas milhares de substâncias químicas novas. Então, com essa velocidade de criação de novas substâncias, é muito difícil a gente entender o impacto disso na saúde das pessoas e no meio ambiente. Ela pretendia que fosse necessário fazer uma avaliação muito complexa e criteriosa antes de permitir o uso de uma nova substância química. Mais até do que isso, o livro Primavera Silenciosa é um questionamento sobre o modo de vida estadunidense do pós-guerra, um modo de vida de crescimento econômico, de desenvolvimento tecnológico acelerado, de muito consumo. Então, o livro questiona esse modo de vida. Hoje, 60 anos, quase 60 anos depois da publicação do livro, as mudanças climáticas nos levam à mesma reflexão. A sociedade atual, capitalista, baseada na produção e consumo, pode ser sustentável? É possível que ela seja sustentável? Rachel Carson era otimista e achava que sim. Ela não era favorável a um simples banimento do DDT, mas a uma mudança de postura, uma mudança de mentalidade, de preocupação com as consequências das substâncias químicas de interesse. E aqui eu uso o termo que a gente usa atualmente, ela não usou esse termo, mas tem todo sentido aqui. E principalmente da interação das SQI com o meio ambiente. Ela ressalta o meio biológico ecológico, então a interação das SQIs com o meio biológico, o meio ecológico. Nós no GAC damos mais atenção às interações das SQI com o meio físico, o meio físico subterrâneo, mas certamente a ideia é a mesma. Então Rachel Carson não era favorável a banir, mas sim entender como se davam essas interações.
mais ou menos como o GAC propõe, né? O GAC não quer banir algumas coisas, o GAC quer entender as interações das substâncias químicas com o meio físico e com o receptor. Rachel Carson propunha um limite à indústria química e que essa indústria química fosse responsabilizada pelos efeitos dos seus produtos no ambiente. Não que esse ônus da remediação ou da mitigação dos problemas recaísse sobre toda a sociedade, de modo indiscriminado e até com uma certa injustiça ambiental. Da mesma forma, o GAC faz com que o causador efetivo da contaminação, ou toda a cadeia ligada ao contaminante, ou toda a cadeia ligada à área, sejam responsabilizados e tenham que arcar com o ônus de mitigar os danos ao ambiente, não que esses danos recaiam sobre a sociedade. Então o GAC tem muito a ver com esse livro, né? O Primavera Silenciosa, portanto, é a principal semente que veio culminar no gerenciamento de áreas contaminadas. Bom, tem dois argumentos muito importantes no texto dela. São os seguintes: que esses produtos não são inseticidas, não são pesticidas, mas eles são biocidas, porque eles causam dano à saúde e causam a morte de diferentes organismos. Esse termo biocida ficou muito fortemente incrustado nas discussões ambientalistas que se seguiram. Outro ponto importante do livro foi propor o uso mínimo possível dos biocidas, não o máximo possível como vinha sendo feito, porque o máximo criaria linhagens, ou cepas, ou para um termo mais contemporâneo, linhagens resistentes aos biocidas. Assim, ela não era contra o uso especificamente, por exemplo, para tentar erradicar a malária, desde que os impactos fossem estudados e conhecidos e que os benefícios fossem significativamente e comprovadamente maiores que os riscos e os efeitos colaterais. Mesmo assim, essa decisão de utilizar o mínimo possível dos biocidas deveria ser da sociedade, deveria ser uma decisão coletiva, não monocrática e nem visando o lucro da indústria como cerne da discussão. E aí, com as indústrias químicas tendo íntima relação com a indústria bélica e as armas como o napalm, o agente laranja, sendo muito usados no Vietnã contra os combatentes locais, o movimento hippie, o movimento pacifista e o movimento ambientalista, né, contra a guerra do Vietnã, ganhou força na discussão ao se juntar ao iniciante movimento ambientalista que surgia ali. As lutas conjuntas dos pacifistas e ambientalistas e os protestos se multiplicavam nos Estados Unidos e na Europa, e a imagem das indústrias foi ficando cada vez pior, embora ainda contassem com um grande poderio econômico, o argumento dos empregos, né, que eles geravam empregos, e os famosos lobbies governamentais. E assim, claro que as coisas não seriam fáceis para Rachel. Enquanto as sessões de quimioterapia continuavam a acontecer, ela recebeu forte oposição da DuPont, principal fabricante do DDT e estrela também de outras contaminações famosas, já ouviram certamente, né, isso aí. Recebeu também oposição da Velsicol, fabricante exclusiva do clordano e do heptacloro, da Cianamide. Cianamide é uma famosa indústria química que atuou no Brasil, está ligada ao famoso caso Shell Rodia Paulínia, né? Entre outros grandes atores aí das indústrias químicas, né? Mas principalmente a DuPont, a Velsicol e a Cianamide. A alegação desses é que os seguidores da Sra. Carson queriam voltar à Idade das Trevas, sem os pesticidas, né? Sem os biocidas. Se fosse no Brasil, Rachel Carson seria acusada de querer que o ambiente voltasse aos tempos pré-Cabral. Vocês já ouviram essas acusações em algum lugar, certamente. Nos tempos muito anteriores às redes sociais, houve tentativas de destruir sua reputação, questionando suas credenciais científicas e acadêmicas, criticando a sua aparência, criticando a sua condição civil de mulher solteira e diversas acusações de que seria uma comunista. Vocês também já devem ter visto esse tipo de coisa acontecer em algum lugar, certo? Bom, Al Gore, que vocês devem conhecer, foi vice-presidente dos Estados Unidos e um dos principais expoentes aí na luta contra as mudanças climáticas. O Al Gore relatou o seguinte: o ataque a Rachel Carson se compara à intolerância que Charles Darwin sofreu quando escreveu A Origem das Espécies, para vocês terem uma ideia do nível de ataque que ela teria recebido naquele momento. Na opinião pública, a repercussão do seu livro, como eu já falei, foi ótima, E o livro foi a base para uma série de programas na TV sobre os pesticidas e o seu depoimento no Comitê de Ciências do Congresso recebeu muitos elogios, inclusive do presidente dos Estados Unidos à época, o John Kennedy, o famoso JFK. Um ano após a publicação do livro, ela era uma celebridade que recebia centenas de convites para palestras, recebeu vários prêmios importantes e o Senado americano fez uma revisão sobre as normas para o uso de biocidas nos Estados Unidos. As críticas nesse período, um ano após a publicação do livro, praticamente cessaram. Infelizmente, ela não recebeu em vida o reconhecimento merecido,
pois ela acabou por falecer, em consequência daquele câncer de mama, em 14 de abril de 1964. Ela morreu em sua casa em Silver Spring, o palco da escrita da sua obra-prima, O Primavera Silenciosa. Uma das maiores contribuições da Primavera Silenciosa foi a conscientização pública de que a natureza é vulnerável à intervenção humana. Até então, poucas pessoas se preocupavam com problemas de conservação ou problemas ambientais, e a maior parte pouco se importava se algumas espécies ou se muitas espécies estavam sendo extintas, não ligavam para isso. Mas o alerta de Rachel Carson era assustador demais para ser ignorado, porque isso envolvia a contaminação dos alimentos, os riscos de câncer, risco de alteração genética e mortes de espécies inteiras, e com efeitos no ser humano. Pela primeira vez, a necessidade de regulamentar a produção industrial de modo a proteger o meio ambiente se tornou aceita. Então essa foi uma grande contribuição do livro. Primavera Silenciosa é um livro que valeu mais do que uma guerra na luta contra o desenvolvimentismo, contra o desenvolvimento industrial indiscriminado por si só, que causa danos ambientais imensos, pois o livro criou uma consciência sobre a necessidade de imposição de legislação mais rígida e protetiva sobre o meio ambiente. O livro foi o despertar de uma consciência ecológica, tema até então tabu, ou meio coisa de louco, ou de hippie, ou mesmo uma coisa de comunista. 7 anos depois da sua publicação, o DDT foi banido para uso agrícola. Hoje, uma série de compostos organoclorados como o aldrin, o dieldrin, o endrin e o heptaclor são proibidos no mundo inteiro pela Convenção de Estocolmo, ratificada em 2001. Agrotóxicos são agora tratados pelo poder público no mundo inteiro como qualquer veneno deveria ser tratado, com regulação estrita e análises de periculosidade e risco. Claro, muitos agrotóxicos ainda são aprovados sem muitos estudos, mas pelo menos foi um grande passo no sentido de que se exigisse estudos para aprovação. Bom, o livro serviu de ponto de partida para a implementação de políticas governamentais dos Estados Unidos, políticas ambientais governamentais, como a criação da EPA, Environmental Protection Agency, em 1970. Serviu também como base para a publicação do Clean Water Act, em 1972. Pensando no GAC, imagine o impacto do livro, pois ele simplesmente foi o pontapé para a criação da EPA. O que seria o GAC se não existisse EPA? Então a EPA foi criada em 1970, nessa esteira aí da publicação do Primavera Silenciosa em 1962. O Clean Water Act também é um documento fundamental para o GAC, pelo seu papel na proteção das águas subterrâneas e, consequentemente, por promover remediações das águas subterrâneas em áreas contaminadas. Isso é importante até hoje. O Clean Water Act foi publicado em 1972, quase 50 anos, 10 anos depois do Primavera Silenciosa. Bom, para finalizar, esse livro é reconhecido como um grande marco na história do ambientalismo. Para muitos é o maior marco nessa breve história, então já teria muito a ver conosco, que trabalhamos para o meio ambiente. E é legal diferenciar que nós não trabalhamos com o meio ambiente, nem trabalhamos para o cliente. O nosso trabalho é para melhorar o planeta, nosso trabalho é para o meio ambiente. A temática do livro Primavera Silenciosa, dos danos à saúde e ao ambiente que algumas substâncias químicas podem causar, é a essência do GAC. Os danos à saúde causados por uma SQI é a essência do GAC. O GAC é isso. De lá para cá, os estudos toxicológicos são as mais fortes linhas de evidência para que o nosso trabalho de investigar, remediar, gerenciar uma área contaminada aconteça. E essa preocupação com esse tipo de linha de evidência teve um grande impulso por causa desse livro. Ainda temos a questão da indústria e suas práticas de consumir recursos e produzir resíduos como consequência dos seus processos. Isso é a sua essência, de transformar a natureza, aumentando inexoravelmente a entropia enquanto realiza seus ganhos econômicos na forma de lucro. Isso é a indústria. Rachel Carson tenta colocar um freio no crescimento desenfreado que se colocava naquela época, alertando para o fato que existem as externalidades inerentes aos processos. E essas externalidades precisam ser conhecidas, precisam ser mitigadas e, eventualmente, precisam ser remediadas. Os trabalhos de consultoria ambiental estão intimamente ligados a essas questões apontadas por Rachel Carson. Em especial, a mitigação das externalidades é um dos maiores papéis da nossa atuação no GAC. Assim, para quem não conhecia, recomendo que agradeça a Rachel Carson por sua perseverança em estudar e divulgar suas ideias. Para quem já conhecia, recomendo uma nova leitura de seu livro, sempre atual e sempre muito importante. Eu mesmo já li algumas vezes e cada vez que eu leio, eu percebo um detalhe mais interessante desse livro e me leva a algum tipo de reflexão. Então recomendo que vocês leiam O Primavera Silenciosa. Bom, pessoal, é isso aí. Agradeço mais uma vez a atenção de todos e todos. Espero que tenham gostado. Eu trouxe esse tema por ser o início de um novo ciclo. E esse livro, na minha opinião, é o que dá início a tudo. Então nada mais justo que trazê-lo para vocês, para iniciar esse novo ciclo. Aguardo suas críticas, sugestões, comentários, opiniões, etc.
Novamente desejo a todas e todos vocês um feliz ano novo, com muitos bons projetos, muitas realizações, saúde, paz, amor e muitas felicidades. Nós da ECD Training, junto com vocês, continuaremos lutando por um mundo melhor e mais justo para todas e todos e para as futuras gerações. Agradeço novamente aos nossos patrocinadores, a Clean Environment Brasil como patrocinadora Master, o Laboratória Consulting e a Vapor Solution como patrocinadores Ouro e a LabCris Análises Ambientais como patrocinador Prata. Sigam a gente no YouTube, Telegram, Instagram, assinem a nossa newsletter e fiquem conectados. Somos atualmente em 465 assinantes da newsletter, 401 inscritos no canal do Telegram, 887 inscritos no canal do YouTube, 827 seguidoras e seguidores no Instagram, além de 47 apoiadores financeiros. Repetindo, se você quiser e se você puder, contribua financeiramente conosco. Entre no site apoia.se/ecdambiental. A todas e todos vocês, muito obrigado e até a semana que vem.